Vamos lá, gente. Bom dia, Gilberto Master, Secretaria de Economia de Maceió. A gente vai estar falando aqui agora dos problemas mais comuns no requerimento de TBI-E, depois que o sistema foi modificado e os nossos clientes são agora os preenchedores dos dados para os requerimentos, né? Na verdade, a gente teve uma mudança, então, de filosofia, de sistema, de pessoas que preenchem os dados, e isso gera algumas complicações. Alguns clientes entendem muito bem como é que funciona os textos, as ordens, as preocupações que o cartório tem, que a gente tinha, e preenchem e passam rápido pelas etapas e conseguem não só conseguir a guia de TBI, né, e fazer o pagamento rápido, como também fazer o registro sem maiores problemas. Já outros têm problemas grandes, né? Então o que a gente tem que fazer agora é uniformizar esse conhecimento de modo que todo mundo consiga fazer isso de um jeito um pouco mais fácil. Então vamos começar então a nossa lista de maiores problemas de TBI, ok? Nessa nossa lista de maiores problemas de TBI, então a gente tem que fazer o seguinte, ó, eu vou partir da premissa que a pessoa já entrou no sistema, né, já sabia que era pelo Portal do Cidadão, já sabe onde é que ele tem que iniciar o pedido do novo requerimento, tá? E ele está nos 6 passos, né, que tem para fazer a solicitação. Então vamos falar dos problemas em cada um dos passos. No passo 1, o problema na verdade o passo 1 é somente a oferta da inscrição imobiliária, mas a oferta da inscrição imobiliária municipal, na verdade, tem um problema. A pessoa pode estar usando a inscrição imobiliária municipal com o número incorreto, está colocando a inscrição do apartamento 302 quando o apartamento é o 301, né? Ou então, ao contrário, a pessoa pode estar pegando, sem querer, o número da matrícula, né, do imóvel no cartório de registro. E o que acontece é quando você pega o número incorreto, você acaba classificando, né, ou dando o imóvel errado para transmissão. Então você tem que sempre confirmar o endereço de localização que está aí marcado, para que você não passe por um problema desse tipo, né? Se o imóvel tiver indicado incorretamente aí em relação ao que está no documento que está sendo expedido para a gente, isso é uma causa de pendência, ok? Então no passo 1, basta acertar a inscrição imobiliária, está na capa do carnê, está na dúvida, a gente tem ferramentas de pesquisa no online.maceió.al.gov.br, né? E é só pegar o número, então, que está no canto superior da ficha cadastral do imóvel, que a gente chama de BCI. Bom, então no passo 1 é isso, não pode dar mole com essa questão do número que está lá para a inscrição do imóvel. No passo 2 é onde estão lá os transmitentes do imóvel, né? O sistema, então, traz aí para a tela quem eram as pessoas que estavam cadastradas como as adquirentes anteriores que estavam lá no nosso cadastro. Isso pode ou não estar correto em relação ao documento que está sendo anexado. Bom, algumas pessoas param aí nessa etapa, mas na verdade o ideal não é parar. O ideal é seguir. Siga, mesmo que aí esteja errado, mas anote, sabendo que no passo 6 você tem um local para conseguir corrigir ou ratificar aqueles nomes, dizendo os dados completos dos transmitentes e dos adquirentes. Então, onde você descreve o imóvel, ok? Então, a correção do passo 2 ou da questão dos transmitentes você faz no passo 6. Passo 3 é onde a gente coloca a informação dos compradores ou dos adquirentes. Bom, os erros comuns são cadastrar nome incompleto, cadastrar nome abreviado, cadastrar nome sem os sinais gráficos, né? Poxa, acento, tio, cedilha, essas coisas assim. Cadastrar somente um dos adquirentes em caso de cônjuges, né? Ou não cadastrar todos que são pertinentes, né? Cadastrar os adquirentes desrespeitando a ordem que aparece no contrato ou no documento que fundamenta aquela transmissão, né? Se você colocar em ordem diferente, pode ser que para a gente, economia não faça diferença, mas na verdade o cartório vai bloquear. Então, normalmente a gente acaba bloqueando porque já sabe que isso vai dar pendência posterior. Então, coloque na ordem certa. Na verdade, existe até uma flag, um campo que você marca dizendo quem é o seu adquirente principal. Ele ia ser o primeiro. O objetivo daquilo era, na verdade, passar esse cara para o início da fila. Mas o que acontece é que isso não estava funcionando desse modo. A gente já está testando e fazendo uma correção para que o principal sempre seja o primeiro. Mas para não ter problema aí, basta colocar ou cadastrá-los na ordem que eles aparecem no contrato. Bom, cadastrar e-mail inválido e cadastrar telefone inválido ou inexistente. Esses dois casos são importantes, porque são os campos nos quais o sistema usa, tipo assim, de mensageria. Então, o e-mail daí, que tem que ser cadastrado na tela 3, é o e-mail de quem está preenchendo esse formulário, de quem está interagindo com o sistema, de modo que ele possa fazer as correções que forem necessárias ou receber a informação da guia pronta para o pagamento. Então, esse e-mail não deve ser de um cara que não está participando do processo do ITBI, tá? Quer dizer, não pode ser daquele adquirente que é o primeiro que te deu e-mail. A mesma coisa é o telefone. Então, esses dois dados são utilizados para a gente e podem ser utilizados exatamente para comunicação de problemas. Então, e a gente não verifica isso. Então, toma conta de colocar o e-mail certinho. Bom, beleza, passo 4. Aqui a gente tem um monte de problemas. Porque é aqui que você vai anexar documentos e descrever parte da sua transação, ok? Erros mais comuns aí são, bom, olha, compra e venda com alienação fiduciária, quer dizer, aqueles financiamentos, Caixa Econômica, essas coisas assim, né? Com os outros bancos, que na verdade tem vários bancos que fazem o FSH, que são aqueles financiamentos imobiliários de imóveis residenciais. Bom, então financiamento em banco
tem dois tipos, o FSH, né, o SFH, me perdoe, e o SFI. Na verdade, o SFH é aquele de imóveis residenciais, tem um teto de valor que é em torno de 750 mil, algo desse tipo assim. E quando você não se enquadra nesse negócio de FSH, você é SFI. Bom, a Secretaria de Economia dá benefícios, te dá descontos no valor quando é SFH. E quando é SFH, está marcado no contrato. Então, se você tem um contrato que está dizendo que é pelo Sistema Financeiro da Habitação, aí você vai utilizar o tipo compra e venda com alienação fiduciária pelo FSH, tá? Pelo SFH. Já se você não tivesse descrito, o teu financiamento não tem benefício de redução, né, de base de cálculo com a gente. Então tem que colocar a natureza correta, que é aquela sem o FSH descrito, tá? Porque a gente não dá desconto para isso. Esse é um erro muito comum, né, e gera uma dúvida grande. Bom, compra e venda pura ou condicional e atos equivalentes. Isso aí é escritura pública ou contrato particular sem financiamento, ok? E para qualquer outro ato judicial ou extrajudicial, né, a gente utiliza o que seriam esses? Instrumento particular de promessa de compra e venda, ou outros que a gente não disse aí para cima, como qualquer outro ato judicial ou extrajudicial a título oneroso, ok? Se a gente classificar com isso aí, normalmente vai dar certo, tá? Os erros muito comuns são a gente estar invertendo os tipos que estão aí na tela, ok? Bom, agora em relação aos documentos que a gente vai colocar. Ó, muito comum, o cara anexa 2 vezes RG e CPF, sabendo que no RG já tem o CPF, na CNH já tem o CPF, anexa um só, porque a gente já sabe que abrindo um vai ter os dois. Quanto mais documentos dispensáveis se colocar, às vezes é pior, porque a gente, tipo assim, tem que ficar olhando mais telas, abrindo mais coisas, né? Então, se a tua identificação já tiver o CPF, põe só um, né? Procuração é uma coisa que acontece muitas vezes, né? É um terceiro que está fazendo o preenchimento do documento, né? Por uma das partes. Então, a parte pode ser uma construtora, pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma outra pessoa física. Normalmente, o preenchedor, aquele cara que entrou lá com a senha no portal do cidadão, não é a empresa, porque o portal do cidadão só entra com pessoa física, ou não é o adquirente. Então, tem que ter a procuração. E a procuração não precisa ser pública, ela pode ser particular, mas tem que lembrar que ela tem que ter firma reconhecida em cartório pelo outorgante da procuração. A procuração tem que ter data, a procuração tem que ter os dados, né, básicos para identificação clara do outorgante ou do outorgado, né? Bom, como ela tem que ser reconhecida, ela tem que ter um selo de autenticidade. Nesse selo tem que estar o nome do outorgante. Não pode ser um outro nome que vai estar sendo reconhecido a firma. Então, a firma é de quem outorga, ok? Bom, legal, vamos lá. Mais aí de documentos, né? Certidão de ônus, né? Então, tem que ser anexada a certidão de inteiro teor. Tipo assim, não deve ser colocado um outro documento ali. Essa certidão, na verdade, também tem que ser recente. Por que a gente tem que colocar certidão de ônus? Porque muitas vezes a gente tem que observar detalhes na certidão e fazer comparação com os nossos dados. Primeiro, para identificar corretamente o imóvel, né? Segundo, a gente também tem que observar a ordem cronológica dos fatos. Se está averbado a construção, se não está, isso faz diferença na hora que a gente faz o ITBI, né? Então, está na dúvida, não sabe se tem que colocar, põe a certidão de ônus. Se puser, põe atualizada. E pondo, põe ela completa, não põe pela metade, tá? E isso já passa, então, os 3 ou 4 primeiros itens daí, né? Então, nunca deixar de colocar certidão de ônus quando for um instrumento, né, particular, né, de contrato. Bom, escritura do imóvel. Não se pode anexar qualquer outra coisa que não seja uma escritura ali. E a única exceção é o ofício do cartório de notas dizendo que está sendo lavrada uma escritura. Aí vale, nesse ponto, é a única exceção, né? Então, anexar a escritura pública de ordem completa, sem todas as suas folhas, né? Deixar de anexar qualquer documento que demonstre a transmissão do imóvel a título oneroso, né? Então, se não tiver nenhum documento que fale, né, ou que fundamente aquela transmissão, também não vai funcionar, né? Anexar o ofício do cartório de notas, aquela que pode ser posta no campo de escritura pública, sem assinatura ou carimbo do cartório. São problemas que acontecem lá, tá? Então, tudo isso aí é causa para devolução. E cada vez que acontece uma devolução dessa, aí o processo começa a demorar mais, entendeu? Vamos lá. Contrato particular sem reconhecimento da firma, tá, em cartório de todas as pessoas que constam no contrato. Então, se o contrato é particular, tem que ter o reconhecimento de firma de todas as partes, né? Contrato de financiamento sem as folhas principais, né? Ele está colocando aqui, geralmente, as 3 primeiras e a última, né? Então, é onde tem identificação das partes, identificação do objeto, identificação da forma de pagamento e onde tem as assinaturas. Se não tiver isso, porque esses contratos de financiamento, às vezes, são muito grandes. Então, mas tem que ter essas coisas. Se não tiver essas, identificação das partes completa, identificação do objeto, identificação da forma de pagamento, identificação das assinaturas, não vai dar certo,
né? Bom, contrato de financiamento sem carimbo ou assinatura do funcionário da instituição financeira também volta, né? Então, anexar documentos que não estejam legíveis ou muito reduzidos também é complicação. Como cada um está fazendo do jeito que pode, né? Às vezes vem documentos que a gente simplesmente não consegue ler. Então, atenção nisso aí. Se o documento não está legível para você ou não está bom para você, também não está bom para nós, ok? Tentar anexar todos os documentos num único arquivo. Na verdade, não adianta aí. O ideal é colocar nos campos certinhos, para que a gente também não se confunda na hora de trabalhar, né, o documento à medida que a gente for trabalhando. Ok? Informar tipo de instrumento de transmissão errado. Olha quanto problema a gente tem no campo 4. Né? Escritura pública, né? Quando for esse o instrumento ou ainda não houver escritura pública, né? Porque será lavada posteriormente ao pagamento do DBI. Né? Então, escritura pública a gente já sabe, ou é a escritura ou é aquele documento vindo do cartório. Contrato particular, tudo que não for escritura pública ou contrato de financiamento. E contrato de financiamento, quando for celebrado com instituição financeira. Financiamento com a construtora é um contrato particular, ok? Então, só para a gente não confundir, contrato de financiamento é de instituição financeira, ok? Informar a data errada no campo da data de contrato ou data de escritura. Okay? São erros comuns. Porque, por exemplo, você mudou a data que está lá no documento, você pode mudar a incidência de um desconto ou não, ou de um benefício ou não lá para nós. Tá? E no caso de isenção, porque tem gente que pede isenção da TBI e consegue, né? Tem uma série de documentos que tem que anexar. Tem que anexar comprovante de residência, tem que anexar as certidões de inexistência dos 3 cartórios de registro, né? E tem que anexar, acho que é a certidão, o BCI com os dados do imóvel, até para a pessoa ter certeza de que ela está com um imóvel que é enquadrável, que é até 60 metros e padrão popular ou baixo, né? Bom, passo 4 foi isso, uma salada gigantesca. Vamos lá para o passo 5. Veja que cada uma dessas coisas que a gente está anotando aqui são problemas que fazem voltar, e cada um deles é um tipo de pessoa que está errando, uma coisa aqui, uma coisa acolá. Passo 5 do requerimento, né? Deixar de informar a fração ideal quando existe uma fração disso. Quer dizer, você pode estar negociando o imóvel inteiro ou somente uma parte dele. Tem que, se você estiver negociando não a integralidade daquela inscrição, você tem que colocar ali qual é a fração ideal que você está negociando. Né? Errar valores declarados, errar valores financiados, quer dizer, o que estiver divergindo do documento de transmissão. Se errar aí também volta, porque quem tem que corrigir esses erros de preenchimento é o próprio preenchedor e não nós, ok? Informar no campo financiado valor que não seja financiado pelo SFH. Então lembra, SFH, que é o financeiro da habitação, esse você preenche lá os campos de financiamento. No SFI, quando aqueles contratos feitos, né, de financiamento em banco, que não tem escrito que é pelo sistema financeiro da habitação, não preencha os financiamentos, deixa só o valor integral, ok? Estamos chegando no final, porque a gente já está no passo 6 agora, né? Então, no passo 6, deixar de descrever o imóvel, né? Ou o CPF dos transmitentes quando são divergentes. Lembra lá do passo 2 que os transmitentes são aqueles que estão guardados no nosso cadastro? Eles podem estar divergentes do que está no seu documento. Então, se eles estiverem divergentes, escreve quem são os transmitentes nesse ponto. Então, depois da descrição do imóvel, né, tendo como transmitentes pessoa tal, CPF tal, pessoa tal, CPF tal, e como adquirentes, pessoa tal, CPF tal, pessoa tal, CPF tal. Ok? E, basicamente, a gente chegou nos erros comuns de preenchimento. Ótimo, vimos todos os erros dos 6 passos que dificultam a gente a fazer essa avaliação e homologar a sua guia. Quando a gente homologou sua guia, o sistema estava com um problema até algum tempo atrás. Ele não dava os 30 dias, né, para você poder emitir a guia e pagar. Então, algumas vezes, o tempo com que a guia era dada para você efetuar o pagamento era pequeno. Né? E como era pequeno, às vezes vencia. Como resolver isso? Né? Então, como resolver isso, na verdade, o que acontece? Vamos agora voltar aqui para o sistema. No sistema aqui, a gente tem um local que é o campo de acompanhar requerimento. Né? No acompanhar requerimento é onde você vai ver, né? A minha tela vai estar diferente da de vocês, que a minha tela é interna. Deixa eu até entrar novamente. Né? Então, entrando em TBI que eu estava há muito tempo sem entrar nele. Então, quando você tem uma guia que venceu, o que você faz? Você vai aqui no acompanhar requerimento, a tua guia vai estar aqui presente, né? E em alguma delas vai estar assim, emitir guia, né? Então, para vocês vai ter só isso, é para nós internos que tem mais funções, é por isso que eu falo para vocês que a gente tem muita tela para mexer. Então, vai em executar, no executar, né, você vai ter então um campo lá embaixo no final, onde vai estar a guia, e uma guia já vencida, né? Algo assim, você tem que fazer o seguinte, cancela a guia, né? Cancelando a guia vai sair daqui da tela, aí você vai gerar, né? Você vai então
vai aparecer na tela novamente a possibilidade de você pagar à vista ou parcelado. Você escolhe qual é a forma de pagamento se ela já estiver vencida, né? Aí você vai simular, simulando você vai gerar aquela guia e depois de gerar, você vai clicar para imprimir ou para baixar a guia. Então tem 4 passos. A tua guia venceu, você mesmo pode reemitir nova guia após o vencimento. A reemissão só pode ser feita dentro do ITBI. O que você faz? Você cancela a guia, ela vai voltar para a etapa onde você vai escolher se é em parcela única ou se é em múltiplas parcelas. Escolheu isso, simula, simulou, confirma, confirmando, você emite, ok? Então, muitas vezes o cara tem problema com isso. Eu coloquei à vista, mas eu quero parcelar. Eu coloquei parcelado, mas eu quero à vista. O que você faz? Vai aqui na tela em acompanhar requerimento, no botão de emitir guia, executar, você cancela a guia anterior e faz as novas. Agora, se você pagar alguma guia aqui, não tem mais como modificar o método de pagamento. Então, esses são os problemas mais comuns, tá? E que mais fazem voltar sem a necessidade de voltar para nós. Porque, na verdade, o que acontece? O preenchimento das 6 telas só podem ser feitas pelo cliente e a questão de remitir a guia, vocês não dependem de ninguém. Pode remitir por ali, pode fazer a alteração da quantidade de parcelas, isso enquanto não paga alguma coisa. E se eu se eu coloquei em parcelas, paguei a primeira e resolvi que eu quero pagar tudo? Infelizmente, não tem como reunir. Emita todas as guias e pague elas simultaneamente. Basicamente, esses são os problemas comuns que nós temos. Ok, galera? Grande abraço, boa sorte aí, sucesso!